Olá pessoal, tudo bom? Tenho sido muito questionado esses últimos dias acerca da questão do lançamento do IPVA em São Paulo para aquelas pessoas que até ano passado eram portadoras, eram consideradas isentas por serem portadoras de algum tipo de deficiência. E essa isenção acabou sendo revogada para um grande número de contribuintes, não sei o número exato de quantos foram atingidos por isso, mas muita gente teve o benefício revogado por conta da alteração legislativa. Então, vamos entender o contexto para a gente comentar esse assunto. A legislação paulista, ela considerava isento do IPVA as pessoas que tivessem ali algum tipo de comorbidade, algum tipo de deficiência, algum tipo de debilidade que a lei especificava, e colocava condições para isso. Então a pessoa tinha que cumprir requisitos, demonstrar ali ser portador de alguma daquelas debilidades ou dificuldades de locomoção que eram trazidas em lei, e aí a pessoa que se enquadrasse naquele contexto, ela passava a ser isenta do IPVA. Isso sem falar do ICMS na aquisição do carro zero, estou falando especificamente do IPVA, tá? E houve uma alteração legislativa, agora em outubro do ano passado, 2020, fazendo com que houvesse uma alteração no entendimento do legislador e, obviamente, isso acabou impactando no lançamento de imposto para algumas pessoas. Então, nesse contexto, deixa eu pegar aqui a redação da lei. A lei que foi alterada é a Lei 13.296, né, a lei do IPVA, essa lei de 2008, e o artigo 13 dessa lei, ela traz a seguinte redação para a gente. É isenta do IPVA a propriedade, dois pontos, inciso número 3, de um único veículo de propriedade de pessoa com deficiência física severa ou profunda, que permita a condução do veículo automotor especificamente adaptado e customizado para a sua situação individual. Então, reparem que essa redação que está aqui, ela coloca como condição o único proprietário da pessoa, o único imóvel da pessoa, né, que seja usado para locomoção dessa pessoa, para ser guiada por essa pessoa, que fosse portadora de uma deficiência física severa ou profunda e que precise de adaptações. Esse é o grande ponto, porque até então, com base na redação anterior que tratava dessa isenção, não havia essa condição de adaptação. A redação anterior, eu vou ler para você aqui, vou colocar aqui embaixo para a gente, né? Falava o seguinte, que era isenta a propriedade de um único veículo, de propriedade de pessoa física, de pessoa com deficiência física visual, mental severa ou profunda ou autista, ponto. Não exigia qualquer tipo de adaptação, e a redação que passou a ter vigor aqui nessa redação, nessa legislação, alterou. Então disse que para gozar do benefício, a pessoa precisaria ter um carro com adaptação. Então, todos os carros das pessoas que eram isentos e não adaptados, eram isentas e não eram adaptados, foram canceladas, e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo está mandando IPVA para todo mundo que está nesse contexto. E aí as pessoas têm me perguntado o seguinte: Rubens, eu tinha direito adquirido essa isenção, não tinha? O Estado pode revogar essa isenção? Pessoal, quando a gente fala de revogação de isenção, a gente tem que entender o seguinte: a isenção, ela é uma das causas de exclusão da obrigação do tributo, né? Então, o CTN determina que possa ser feita a isenção, possa ser concedida a isenção, desde que feita por lei. Então, vamos enxergar da seguinte forma: eu preciso de lei criando o tributo e preciso de uma outra lei mandando não pagar o tributo em alguma condição. Essa isenção, ela pode ser geral ou pode ser específica, pode ser uma isenção individual, digamos assim. A partir do momento em que haja uma isenção geral, todo mundo vai se beneficiar por ela. Não é o caso. Aqui só era isento do IPVA, como a grande maioria das isenções acontece, né? Só era isento do IPVA quem fizesse a prova de que estava naquele contexto de isenção, de debilidade, de deficiência física, motor, enfim, que então fazia jus ao benefício. Então eu precisava fazer a prova de que eu estava no contexto isentivo para poder ganhar o benefício. Então o que acontece? Com essa alteração, mudou o contexto fático normativo.
Até então não precisava de adaptação, agora precisa. Mudou o contexto da lei, de forma que a partir do momento em que se modificou o contexto da lei, eu tenho uma nova regra de aplicação para a concessão da isenção. E quem define isso é o legislador. Não estou entrando na questão moral, se é moral ou não revogar essa isenção. Não estou falando disso. Estou falando de que, friamente analisando à luz dos princípios constitucionais do CTN, a alteração da isenção ela pode ser feita a qualquer momento, desde que não seja feita uma condição, uma isenção por prazo determinado e sob condição. Se você pega, por exemplo, a redação do artigo 178 do CTN, ele coloca exatamente assim, ó, a isenção, salvo se concedida por prazo certo, em função de determinada condição, ou de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Então, nesse caso, reparem que o artigo 178 ele coloca duas condições. Ela tem que ter um prazo certo, o que já não tinha, era uma isenção por prazo indeterminado, e em função de dadas condições. Nesse caso, a pessoa tinha que cumprir as condições para gozar da isenção. A partir do momento em que o legislador decide modificar a legislação e passa a colocar outras condições, nesse caso, ter o carro adaptado, as pessoas que se desenquadraram dessa condição passam a não ser mais beneficiárias daquela mesma condição isentiva. Então é o que eu disse, por mais que eu não concorde, eu acho, entenda que, deveria manter a isenção, enfim, eu estou fazendo uma análise fria e técnica do contexto legislativo. Então, a partir do momento em que há essa alteração, em que existe essa alteração, mudou o contexto fático normativo, e aí, especialmente o contexto normativo aqui, né, e aí a pessoa passa a não ter mais, fazer jus ao benefício. Então, eu posso invocar direito adquirido? Entendo que não. Por quê? Se você pegar o artigo 179 do CTN, ele fala a isenção, quando não dada em caráter geral, ou seja, quando não for dada para todo mundo, é efetivada em cada caso pelo despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual faça a prova o interessado, né, o preenchimento de que ele cumpriu os requisitos que a lei prevê, para que então ele possa gozar lá do benefício da isenção. Então, reparem, a isenção, quando não for geral, tem que ter o despacho da autoridade administrativa concordando e concedendo o benefício isentivo. E aí, por que eu estou fazendo menção a esse artigo 179? Se você pegar o parágrafo 2º desse artigo, ele fala: o despacho desse artigo não gera direito adquirido, aplicando-se quando cabível, o artigo 155, que fala lá de outras questões que não estão efetivamente ligadas aqui, mas estão de acordo com as questões lá das causas de extinção do crédito. A questão é a seguinte, presta atenção. Se eu preciso de um despacho autorizando e ele não gera direito adquirido, eu até poderia pensar em direito adquirido enquanto o contexto fático e normativo fosse o mesmo. Com a alteração do direito da lei ou da situação fática, muda o contexto. Então, eu teria que me enquadrar ao contexto normativo agora. E aí, vamos pensar no seguinte: o administrador público, o Estado, a União, o município, eles, na condição de entes competentes, lá de acordo com a Constituição Federal, sendo eles competentes para instituir, nesse caso, o IPVA, pensando no Estado, o Estado legisla de acordo com o seu interesse, com a sua condição de oportunidade, com a sua condição de conveniência, criando ou não o benefício isentivo. E aí, nesse caso, ele modificou e passa a valer a partir de 21 a regra nova. Passa a valer a partir de 21 o contexto do carro adaptado. Se eu não tenho carro adaptado, eu não tenho direito à isenção. Ah, mas eu era antes. Era e não sou mais. Mudou. Revogou a isenção. Mudou o contexto normativo nesse caso. Tá claro? Então eu entendo que eu não posso invocar o direito adquirido nesse caso. O site Conjur, divulgou uma matéria de um juiz lá em Votuporanga que concedeu uma liminar sustentando que ali teria sido concedendo a suspensão da exigibilidade, dizendo que o impetente teria gozado ali de uma isenção onerosa e porque ele teria cumprido os requisitos que essa isenção não poderia ser revogada. Isso foi em sede liminar.
não é sentença e também não sabemos como que a sentença vai ser proferida, nem como que o tribunal vai se posicionar em relação a isso, né, num eventual recurso. Mas, tecnicamente falando, eu entendo que não há que se sustentar direito adquirido dessa isenção, já que há uma alteração do contexto normativo, pensando aqui nesse caso, tá? Então, esse é um ponto. Porém, nós temos uma outra questão aqui que eu entendo que vale a pena discutir, que é o fato de que essa lei é uma lei do dia 15 de outubro de 2020. E ela, quando ela foi publicada, né, em 15 de outubro, por ser uma lei que revoga a isenção, ao entendimento jurisprudencial de que a revogação da isenção é sinônimo de majoração, e aí, a partir do momento em que haja essa condição de sinônimo de majoração, eu preciso obedecer sempre que há majoração de tributo, princípio da anterioridade e princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no artigo 153, alíneas B e C da Constituição Federal. Então, nesse caso, a anterioridade, beleza, a lei foi de 2020 e 2021, poderia valer, porém, ela precisa obedecer o prazo da anterioridade nonagesimal, os 90 dias. E quando eu olho para a lei do IPVA, ela especifica que o fato gerador do IPVA é no dia 1º de janeiro de cada ano. Então, em 2021, o fato gerador aconteceu dia 1º de janeiro de 2021. Por mais que o meu IPVA se vença no dia 20 de janeiro, por exemplo, mas eu tenho ali o fato gerador em 1º de janeiro. E em 1º de janeiro não teria ainda decorrido os 90 dias. Ou seja, se for para lançar IPVA, na minha visão, dentro desse contexto, eu precisaria desse lançamento acontecendo a partir de 2022, porque lei publicada dia 15 de outubro não poderia entrar em vigor dia 1º de janeiro, porque, sendo aqui sinônimo de majoração, porque não teria obedecido os 90 dias. Então, se o fato gerador... se o lançamento reporta-se a data do fato gerador, 1º de janeiro, e a data do fato gerador ainda não teria passado 90 dias, entendo que não é possível que a Fazenda Pública cobre em 2021, ou seja, o contribuinte que se enquadrava no contexto do PCD teria que ganhar uma sobrevida de mais um ano, aí, não pagar IPVA em 2021 pelo menos, né? Porém, isso vai ter que ser discutido judicialmente. Penso que a Fazenda Pública já lançou o IPVA para todo mundo. Penso que o contribuinte ele vai ter que discutir isso aí para poder ganhar o direito a não pagar esse PVA se ele estiver nesse contexto, mas penso que não pela linha do direito adquirido, mas pela linha da anterioridade nonagesimal, por conta do prazo e da data da publicação da lei, do momento em que ela está sendo pautada para cobrar o contribuinte, tá? Penso aí que talvez viabilizar isso via mandado de segurança seja o caminho interessante, porque aí você não tem risco de sucumbência, né? Porém, você não pode pedir a repetição de indébito caso o contribuinte já tenha pago, mas você pode impetrar mandado de segurança, depositar em juízo o valor do IPVA, por exemplo, e suspender a exigibilidade pelo depósito, e aguardar. Se no final da ação for procedente, o contribuinte levanta. Ah, Rubens, ele já pagou. Talvez você possa discutir isso por mandado de segurança, e com a sentença judicial transitada em julgado, você usa a sentença para justificar, para fundamentar depois uma repetição de indébito, por exemplo. Ou se ele for contribuinte de outros impostos estaduais, né? É mais difícil, porque aí ou você teria que pensar em TCMD, ou você teria que pensar em ICMS, que contribuinte de pessoa física a princípio não é, né? Que é o proprietário do PCD tem que ser pessoa física, então não seria tão viável, mas em tese caberia algum tipo de compensação futura. De toda a sorte, fica aí a sugestão de análise. Você pode ter gente aí, eu fui muito procurado para perguntar sobre, pessoas perguntando sobre isso nesses dias, achei por bem fazer esse vídeo para auxiliar aí nessa compreensão, na divulgação aí dessa questão também, tá legal? Então fica o convite, se você gostou desse vídeo aí, dá aquela curtida, compartilha, manda para as pessoas que você acha que podem ser interessados nesse tema, e eu estou aqui à disposição de vocês, e aí você comenta aqui se você concorda, não concorda com a isenção, e aí a gente pode ir discutindo o tema, beleza? Um abraço para você e espero que tenha ficado claro, te ajudado de alguma forma aí a raciocinar um pouco melhor do direito tributário, beleza? Abraço para todo mundo, beijo, tchau, tchau.